Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que têm acompanhado este canal no YouTube. O nome do canal é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Quem é a verdade? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E desde já, meu amado irmão, antes de trazer a mensagem, desejo que a paz do Deus Criador do céu e da terra e do seu Filho, o Messias, esteja com cada irmão e irmã que tem acompanhado este canal no YouTube. Aproveite a oportunidade deste canal para anunciar o Evangelho que pregou João Batista, que pregou o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Está aqui no livro de Mateus, no capítulo 3 e verso 1 por diante. Diz assim. O título da mensagem é A Pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o requerido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. E então saíram a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinha ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos conduziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmo: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filho a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja aí, amado irmão. O João Batista, cumprindo a missão que Deus deu para ele, de preparar o caminho para o Messias, já pregando o batismo de arrependimento, pregando e avisando que o povo se arrependesse, abandonasse os seus maus caminhos, os seus pecados e aceitasse a mensagem. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João não convidava o povo para fazer campanha de prosperidade e buscar as coisas deste mundo. Não. João pregou o batismo de arrependimento, pregou o evangelho do arrependimento, mensagem de arrependimento. E a mesma coisa o Messias, quando veio, pregou mensagem de arrependimento, o evangelho do arrependimento. E os discípulos deles continuaram a missão de pregar o evangelho do arrependimento, para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, das suas práticas erradas, e se vivesse agora uma nova vida com o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, este é o evangelho que deve ser anunciado nesses dias. É o evangelho do arrependimento. Devemos voltar ao primeiro amor, ao primeiro evangelho, porque esse é o evangelho que pregou o Senhor Jesus Cristo, que pregou os apóstolos dele, desde o início.
o evangelho do arrependimento, para que as pessoas se arrependam das suas práticas, né? Porque hoje muitas pessoas têm entrado no evangelho, mas o evangelho não tem entrado neles, né? Quantas pessoas que têm entrado no evangelho, mas o evangelho não entra nele, porque muda por fora, mas por dentro continua a mesma coisa, né? Muda as vestimentas, mas as atitudes de dentro, né? Os maus pensamentos continuam, né? A avareza continua dentro dele, né? O sentimento de ódio continua dentro dele, né? Não sente prazer e alegria em perdoar o próximo, né? Continua com a avareza dentro dele, continua com a ganância dentro dele, né? Quantas pessoas nos dias que vivemos que mudou por fora, mas por dentro continua a mesma coisa ou talvez até pior, né? Porque não deixou a avareza, não deixou a ganância, não deixou os maus pensamentos, né? Não se libertou, né, do egoísmo, da ganância, da avareza, né? Continua a mesma coisa. Não tem amor ao próximo, né? Não tem misericórdia. Então, mudou por fora, mas por dentro não mudou. Então, o evangelho que pregou o Senhor Jesus Cristo, que pregou João, que pregou os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, evangelho é o evangelho que transforma a vida das pessoas por dentro, que transforma de dentro para fora e não de fora para dentro, como nós temos visto hoje. As pessoas mudam as vestes, né? Muda uns comportamentos por fora, alguns comportamentos por fora, mas por dentro continua aquela amargura de alma, né? Não consegue perdoar o próximo, não consegue pedir perdão, não consegue fazer bem ao próximo, né? Não consegue vencer os seus próprios desejos, né? Não tem força para vencer os seus próprios desejos que sente dentro de si. Então, meu amado irmão, precisamos aceitar o evangelho do arrependimento em nossas vidas, se arrepender dos nossos maus costumes e abandonar os nossos maus costumes, os maus pensamentos, né? E todas as atitudes que está dentro das pessoas, todas as maus atitudes que está dentro das pessoas. Os frutos mal que está dentro das pessoas, precisamos, meus amados irmãos, se libertar deles, né? A libertação tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Esse é o evangelho de Cristo que transforma o homem por dentro, né? Às vezes por fora a pessoa está bonitinho, todo bem vestido, barbinha toda feitinha, tudo bonitinho por fora, mas por dentro só a misericórdia do Altíssimo Pai. Quando abre a boca, é para amaldiçoar, né? Quando abre a boca, é para fazer o mal ao próximo, né? Só a misericórdia. Então, meus amados irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor, ao primeiro evangelho que foi anunciado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Precisamos voltar a este evangelho, né, que está sendo esquecido, o evangelho da transformação, o evangelho do arrependimento. Devemos se arrepender. O que é arrependimento, amado irmão? É nós deixar as práticas pecaminosas. Se roubava, não roube mais depois que aceitaram o evangelho de Cristo. Se matava, não mate mais. Se adulterava, não adultere mais, né? Se desejava mal o próximo, agora não deseje mais, né? Arrepender-se é se arrepender e deixar, né? Não é hoje dizer que está arrependido e amanhã continuar a fazer as mesmas coisas. Isso não é arrependimento, né? O verdadeiro arrependimento é a gente abandonar os pecados,
né? Os maus pensamentos, os maus costumes que nós tínhamos antes de conhecer o Evangelho. Depois que conhece o Evangelho de Cristo, tem que haver transformação, tem que haver mudança. Assim como o apóstolo Paulo pregou, diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Então se fez novo, tudo se fez novo, tem que ser novo em tudo, não é somente nas vestimentas, não. É por dentro. O novo homem tem que nascer de dentro, né? Nós temos que nascer por dentro, meu amado irmão. Assim como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo, né? É necessário que vós nasça de novo. Ele disse: como eu posso nascer de novo que eu já sendo velho? Ele pensava que o nascimento era voltar ao ventre de sua mãe novamente e nascer. Mas o nascimento é de dentro, né? É mudar as atitudes, né? Mudar a regra de viver, o modo de viver, né? As atitudes, né? O modo de agir. Então, meus amados irmãos, vou dar um fecho nesse vídeo para gravar outro novamente, para não ficar muito comprido o vídeo, né? Vou gravar outro pela misericórdia do Altíssimo, continuando a mensagem.